nosso estudo anterior falamos sobre a existência de Deus. Como foi dito, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus. Começa com a pressuposição que Deus existe. Por isso, o argumento da existência não está nas passagens bíblicas. Mas agora, vamos continuar nosso estudo. O resto do nosso estudo de teologia propriamente dita, vamos tirar as conclusões das páginas da Bíblia. Primeiro, vamos estudar Deus em sua natureza. Com isso, vamos falar da sua essência. Como Ele é. Nós lemos em João 4:24 que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, sendo Espírito, Deus não habita em um só lugar. Em 1 Reis, nós lemos, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Então, sendo o Espírito, Deus não tem limitações de um corpo. Ele é imaterial. Em Lucas, capítulo 24, versículo 39, nós lemos: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, naquela dia, estava dizendo que eu sou com o corpo agora. Porque o Espírito não tem carne, o Espírito não tem ossos. Então, Deus, sendo o Espírito, é invisível. Um ser invisível não tem forma. E por isso, Deus proibiu qualquer tentativa de fazer uma imagem dele, dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15, nós lemos que este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, sem o Espírito, Deus pode ser onipresente em todo canto, infinito e imutável. Por ser Espírito, entendemos também que Deus é vivo. Tem vários versículos que falam sobre Deus vivo. Josué 13:10, 1 Samuel 17, Mateus 16, Apocalipse 7. Mas só tem problemas. Se Deus é Espírito, por que a Bíblia atribui a Ele partes corporais? A Bíblia apresenta Deus tendo mãos, pés, braços, olhos, ouvidos. Lemos sobre isso em Êxodo 33, 11, 20, Deuteronômio 33. 2 Samuel 22, 2 Crônicas 16, Isaías, várias passagens falam sobre olhos, braços, mãos. Estas expressões devem ser consideradas como antropomórficas e coisas simbólicas. Essas expressões devem ser entendidas como sendo expressões humanas usadas com o fim de descrever o infinito. Em termos que o finito pode entender o infinito. Não há outra maneira que o homem pode entender Deus, se não é outra vez um vocabulário humano, por meio de figuras que todos conhecem. Essas representações referem-se à sua obra e não à sua natureza invisível. Por exemplo, o olho fala da sua sabedoria, o braço e a mão a sua eficiência, ou também são usados para nosso ensino. Seus olhos, sua vigilância sobre nós. Seus ouvidos, a sua prontidão em nos ouvir, as súplicas, os oprimidos. Temos também o fato que o Espírito pode manifestar-se em forma visível. Em João capítulo 1, versículo 32, nós lemos sobre João batizando, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu com pomba e pousar sobre ele. Deus também apareceu em forma humana perante algumas pessoas do Velho Testamento.
e assumiu a forma de carne em Jesus Cristo no Novo Testamento. Várias passagens que falam sobre isso. Deus é Espírito. Deus também é uma pessoa. Dizer que Deus é uma pessoa é dizer que Ele tem intelecto, sensibilidade, vontade e emoções. Uma mera força não tem as qualidades de uma pessoa. Deus tem intelecto. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Porque eu escolhi para que ordenem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e praticam a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conhece-lhe o sofrimento. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Intelecto. Sensibilidade. Gênesis 6 e 6. Nós entendemos que então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Versículo 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se altera acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando disto o Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Versículo bem conhecido, falando sobre Deus tem sentimentos, João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem sentimentos, mas ele também tem vontade. Vontade. Nós lemos em Gênesis 3:15 que ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Salmos, capítulo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agradar. João, capítulo 6 e 38. Nós lemos: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Deus tem uma vontade. Deus se comunica conosco e deseja um relacionamento e comunhão. Ele tem ira, compaixão. Ele governa e julga. Ele sustenta e ouve. Vamos agora examinar alguns dos nomes de Deus. Através dos nomes podemos conhecer Ele. Os nomes de Deus são aqueles títulos pelos quais Deus se revelou ao homem. Nós lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mateus 6, 9: portanto, eu vos orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Temos vários versículos em Gênesis, Êxodo, 20, vários versículos que falam sobre os nomes de Deus. Na sociedade moderna, na sociedade ocidental, os nomes podem significar muito pouco. Mas Deus revelou-se em outra época, em outras línguas.
e em uma cultura em que os nomes tinham uma grande significância. Um nome não era apenas uma identificação pessoal, mas também para uma revelação pessoal. Existem muitos títulos além dos nomes. Por exemplo, Deus é chamado Rei, Juiz, Rocha, Escudo, Salvação, Santo, Justo, Bom Criador, Sustentador, Governador e outros. Deus é grandíssimo e tem muitos atributos. Um nome jamais seria adequado à sua grandeza. Se o céu dos céus não o pode conter, como poderia um nome descrever o Criador? Portanto, a Bíblia contém vários nomes de Deus que o revelam em diferentes aspectos da sua maravilhosa personalidade. Os nomes gerais de Deus no Velho Testamento são divididos em 3 grupos: Elohim, Jeová e Adonai. Vamos primeiro olhar em Elohim, ou Elohim. Este é o primeiro nome dado a Deus. O nome de Deus se encontra em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Aqui o nome encontra-se em uma forma plural, mas o verbo continua no singular, indicando pluralidade das pessoas, unidade do seu ser. Este nome denota a grandeza e poder de Deus. Elohim é sempre traduzido no português como Deus em nossa Bíblia. Esse nome Deus em nossa Bíblia ocorre 2.555 vezes. Desta, 2.310 referem ao Deus verdadeiro e 245 vezes referem aos falsos deuses. O nome estando no plural com o verbo no singular é a primeira dica da Trindade. De Elohim nós temos parte desse nome Elohim que é El, é ele, El. O título El é o singular de Elohim. El, no singular, Elohim no plural. El significa forte e poderoso. El é traduzido 250 vezes no Velho Testamento como também Deus. Este título é geralmente associado com algum atributo ou perfeição de Deus. Ou em palavras compostas, por exemplo, Betel é Bet-El, significa a casa de Deus, em Gênesis 28. Ben e El, quer dizer a face de Deus. Eliezer, El e Ezer, Eliezer. Deus é meu socorro. Daniel, Dani-El. Deus é e meu juiz. Temos outros nomes compostos de El, que são, por exemplo, El Shaddai, quer dizer Deus o Todo-Poderoso. Você encontra em Gênesis 17, 28, 35. El Elyon, quer dizer Deus Altíssimo. Encontra em Gênesis 14, Deuteronômio 32. El Olam, quer dizer Deus Eterno. Desses são alguns compostos de nome El, de nome Elohim. Vamos agora olhar do nome Adonai. Adonai, este nome de Deus está também no plural, mostrando de novo a pluralidade das pessoas da divindade. É traduzido Senhor em nossa Bíblia. Destaca uma relação do Senhor com o escravo. Quando está usado no possessivo, indica posse, autoridade de Deus. A escravidão é uma bênção quando Deus é o dono, quando Deus é o meu Senhor. Nos dias de Abraão, a escravidão era uma relação entre homem e homem, e não tinha um mal, coisa insensível. O escravo comprado tinha a proteção e os privilégios não gozados pelos empregados. O escravo comprado por um israelita deve ser circuncidado e tinha permissão de participar do Páscoa. Uma coisa interessante sobre a palavra Adonai é que Adonai no singular é Adon, porque nós temos a palavra Adão, o nome do primeiro homem. Refere-se ao homem, o que quer dizer o ser humano. Mais de que 500 vezes no Velho Testamento,
Ela é traduzida com homem ou o próprio nome de Adão. O terceiro nome entre esse grupo é Jeová. Este é o mais famoso dentre os nomes de Deus. E é distintivo porque é um ser autoexistente. O significado é aquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Ou o simples eu sou. Jeová é o nome pessoal, próprio e incomunicável de Deus. No Salmo 83, e versículo 18, nós lemos: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová. És o Altíssimo sobre toda a terra. Os outros nomes de Deus são às vezes empregados a criaturas, mas no Jeová é usado exclusivamente para Deus, o vivo e o verdadeiro. Os judeus tinham uma reverência e uma superstição com este nome, e não o pronunciavam quando faziam a leitura. Antes de estavam fazendo a leitura, substituíram o Adonai ou Elohim. Este nome aparece aproximadamente 7.000 vezes e a maioria das vezes é traduzido Senhor, S-E-N-H-O-R, todas as letras maiúsculas em nossa Bíblia em português. Os títulos de Jeová. O nome Jeová é muitas vezes usado de modo composto com outros nomes para apresentar o verdadeiro Deus, destacando um aspecto de seu caráter. Existem 14 desse título de Jeová no Velho Testamento. Vamos tentar hebraico aqui. Jeová Ozeneu, quer dizer Jeová nosso Criador. São 95:6. Jeová Jireh, Jeová que proverá. Gênesis 22:14. Jeová Rafã, é Jeová que te cura. Êxodo 15. Jeová Nissi, essa é Jeová minha bandeira. Êxodo 17. Jeová Kadas, Jeová que te santifica. Lemos no Levítico 20, capítulo 20, versículo 8. Jeová Elohenu, quer dizer Jeová nosso Deus. Salmos 99, 5 e 8. Temos Jeová Eloque, Eloeca, Jeová teu Deus. Êxodo capítulo 21. Jeová Eloai, quer dizer Jeová meu Deus, em Zacarias 14. E Jeová Shalom, Jeová envia a paz, em Juízes 6 e 24. Então nós também vamos tentar Jeová Tzebaoth, Jeová dos hostes, 1 Samuel 1 e 3. Jeová Horoi, ele é meu pastor, são 23 e 1. E Jeová Elielzum, ele é o Altíssimo, são 7 e 17 e 47 e 2. Jeová Tissidekneu, que diz nossa justiça, Jeremias 23 e 6, e Jeová Shammah, Jeová está lá, Ezequiel 48 e 35. Agora na prova você tem que escrever todo, não tem essa na prova não, esses nomes hebraicos, só destacando que tem vários nomes para Jeová. Os nomes no Novo Testamento são Theos, porque nós temos teologia, o Novo Testamento grego, este é geralmente o nome Deus. Corresponde com Elohim no Velho Testamento. No língua hebraico. É usado para todas as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas especialmente para o Deus Pai. Temos também o nome Pater. Essa corresponde ao Jeová no Velho Testamento. Relação que Deus tem através de Cristo. É usado de Deus Pai. É usado para Deus 265 vezes. E é sempre traduzido Pai no Novo Testamento. Outra palavra na língua grega, Despotes. Este título denota um Deus em sua soberania absoluta. E é semelhante a Adonai do Velho Testamento.
Encontramos este nome apenas 5 vezes no Novo Testamento. Temos a palavra Kurios. Este nome é encontrado centenas de vezes e é traduzido Senhor, referindo a Jesus, Senhor, referindo ao homem, mestre, Jesus, mestre, referindo ao homem, dono. Quando o Novo Testamento faz citações do hebraico do Novo Testamento, então, no Velho Testamento tem Jeová, eles vão usar Kurios no Novo Testamento, sendo Kurios a tradução de Jeová. Também Kurios é o nome grego empregado no Septuaginta para o nome de Jeová. É um título do Senhor Jesus como mestre e dono. Também tem o nome Christus. Esta palavra significa ungido e é traduzido por Cristo. Deriva-se da palavra criou, que significa ungir. É o nome oficial do Messias ou o Salvador. O nome refere somente a Jesus de Nazaré. Então, através dos nomes de Deus, aprendemos que Deus Ele é um ser eterno. Ele é um ser imutável, autoexistente e autossuficiente. Todo suficiente e é o supremo objeto de temor, confiança, adoração e obediência.